Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Saber Física Superior. Sou o professor Éder e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimento retilíneo. Esse assunto está no capítulo 2 do livro Fundamentos de Física Mecânica, volume 1 do Halliday. Então vamos começar aqui. Nós vamos falar de posição, deslocamento e velocidade média nesse primeiro momento. Aqui são alguns objetivos que na verdade vocês vão descobrindo ao longo da aula. Uma coisa que nós precisamos frisar bem é que quando nós vamos falar de movimento retilíneo, nós podemos fazer uma abordagem a partir da ótica da cinemática ou da dinâmica. Porém, no princípio, aqui nesta aula, nós vamos fazer uma abordagem a partir da ótica da cinemática, que seria uma área da física que busca conhecer o movimento sem se preocupar com as causas deste movimento. Quer dizer, vou observar um objeto se movendo, quero simplesmente extrair as variáveis deste movimento e não preciso saber o que causou este movimento. Então aqui nós temos o que chamamos de cinemática, é o estudo do movimento sem se preocupar com suas causas. Aqui está dizendo que a classificação e comparação dos movimentos. Para que isso ocorra, nós precisaremos então conhecer algumas variáveis, como por exemplo, velocidade, posição, variação das posições, intervalos de tempo, aceleração. São variáveis intrínsecas do estudo do movimento a partir do olhar da cinemática. E neste capítulo vamos restringir o movimento de três formas. Olha só, para valer o conceito de cinemática. Vamos considerar apenas movimentos retilíneos. Isso aqui é uma restrição muito importante, porque se nós estudamos o movimento, nós podemos encontrar tipos de movimentos que as suas trajetórias não sejam retilíneas, em linha reta, mas tenham aí uma característica curvilínea, helicoidal e assim por diante. Nós vamos no começo restringir o estudo do movimento a partir dessa problemática, movimentos retilíneos. Vamos também discutir apenas o movimento sem nos preocupar com as forças responsáveis. Aqui está a raiz da definição de cinemática. Nós não vamos nos preocupar com o que causa o movimento, ou seja, as forças que são responsáveis para colocar um objeto em movimento ou também fazê-lo entrar em repouso. Nós só vamos estudar o movimento em si. Vamos supor que o objeto é uma partícula. Aqui encontra também uma questão que nós precisamos sempre ter em mente. Para estudar o movimento de um objeto, nós precisamos ver que tipo de objeto que nós vamos estudar. Que tipo de objeto que nós vamos colocar como o corpo que está aí em movimento e ali eu vou estudar esse movimento. Qual é esse tipo de objeto? Nós vamos estudar um objeto extenso, um objeto grande ou um objeto muito pequeno. A escala do objeto é importante no estudo do movimento. E aqui nesse primeiro momento nós vamos preocupar com o movimento de objetos de escalas muito diminutas, escalas muito pequenas. Nós vamos estudar partículas. Nesse contexto, uma partícula pode ser o quê? Um objeto pontual, quer dizer, um objeto que ocupa um ponto no espaço, como por exemplo um elétron. Um objeto que se move como uma partícula. Mas aqui vale lembrar o seguinte: o Sol, por exemplo, é um corpo muito extenso, é um objeto que tem massa gigantesca, volume também astronômico. Porém, se nós compararmos o Sol com o restante da galáxia, este Sol, baseado nesse ponto de referência aí, é uma partícula. Então, olha só, um objeto extenso, um corpo muito grande, pode ser considerado uma partícula, dependendo do referencial. Então, nós vamos estudar partículas. Partícula vai ser aquele objeto que, baseado no referencial que nós vamos abordar o estudo, ele é um corpo muito pequeno. Então, vamos aqui para frente. Nós também vamos verificar o seguinte. Veja só, aqui nós acabamos de dizer que nós vamos preocupar somente com o movimento e não com as forças responsáveis. Grave bem isso daí. Então, a posição é uma variável que vai fazer a diferença nesse nosso estudo. Que posição seria essa?
é o local que o objeto se encontra em determinado referencial. Por exemplo, o objeto está ali, ele vai iniciar o seu movimento a partir daquela posição. Ou o objeto está acolá, em outro lugar, ele vai iniciar o seu movimento a partir de uma outra posição. Quer dizer, a posição de partida e depois a posição de chegada vão dizer para nós muitas coisas a respeito desse movimento. Então a posição vai ser importante para o nosso estudo. E aqui está dizendo que essa posição é medida em relação a um ponto de referência, a origem de um eixo. Aqui embaixo nós temos uma figura, a figura 2-1, é um eixo que está na horizontal, vamos chamar essa reta aqui de X, que todas as numerações que estão aqui nesta escala em metros vão representar as possíveis posições de um objeto. Quer dizer, um objeto pode estar em qualquer lugar sobre esse eixo aqui, e essas escalas, esses valores vão representar a posição ocupada por um objeto. A origem da contagem das posições está aqui no marco 0. Se o objeto estiver indo para a esquerda, ele está apontando o seu movimento no sentido negativo. Se ele estiver indo para a direita, ele estará apontando o seu movimento no sentido positivo. Então a posição tem um sinal. Ela pode ser positiva como negativa, depende da posição, ou melhor, depende da ocupação sobre essa reta que nós temos aqui como nossa referência, nosso ponto de referência. Então a posição vai ser marcada a partir dessa reta imaginária, chamada reta das abscissas. Ela vai indicar para nós uma referência ou um referencial unidimensional, porque você está vendo aí que está só na horizontal, e a partir desse ponto de referência nós podemos assinalar as posições ocupadas por um objeto em seu movimento. Sentido positivo é o sentido em que os números aumentam, e sentido negativo é o sentido em que os números diminuem. Agora, se o objeto estiver em movimento, quer dizer que ele estará mudando sua posição com o tempo. Então haverá uma variação de posição, e esta variação de posição é chamada de deslocamento. Quando o objeto sofre a variação de uma posição, quer dizer, ele está em movimento, ele então tem essa grandeza associada a este movimento, conhecida como deslocamento. Bom, esse deslocamento vai ser dado por esta notação aqui, ΔX, aonde ΔX, por ser o deslocamento, vai ser definido como x2 menos x1. O x2 é a posição final e o x1 é a posição inicial. Isso vai depender da nossa notação. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, que podemos, ao invés de usar x, nós podemos usar y, podemos usar z, qualquer letra, desde que eu pegue a posição final e subtraia dela a posição inicial. Eu vou ter o nosso deslocamento, ou seja, o ΔX. Então o ΔX é a variação de x. Aqui está colocando posição inicial menos posição final, é por uma questão cultural, digamos assim, mas a definição nos dá sempre a posição final menos a posição inicial como sendo este ΔX. Olha, uma partícula se move de x igual a 5 para x igual a 12. Isso aqui é um exemplo. Qual é o ΔX, ou deslocamento desta partícula? Eu pego o 12, que é o final, menos o 5, que é o inicial, que vai dar 7 metros. Ou seja, o deslocamento foi de 7 metros, sentido positivo. Por quê? Porque ele saiu de um valor de 5 metros e foi para um valor de 12 metros. Então ele está indo numa escala crescente naquela reta que nós acabamos de ver no slide anterior. Ou seja, o sentido do movimento é positivo. De x igual a 5 para x igual a 1, agora nós podemos observar que ele saiu de um valor maior e foi para um valor menor. Ele está indo para a esquerda naquela reta. Se eu pegar aqui 1, que é a posição final, menos 5, que é a posição inicial, eu vou ter um ΔX igual a menos 4. Ou seja, o deslocamento foi de 4 metros no sentido negativo. Por isso que eu tenho esse sinal de menos aqui. Se o objeto sair da posição 5 e ir para a posição 200 metros,
Depois ele volta para a posição 5 metros novamente. Olha só, ele sai de x igual a 5, vai lá para a posição x igual a 200 e depois ele volta para a posição 5 novamente. A posição final é o 5 e a posição inicial é o 5. Então, se eu pegar 5, que é o final, menos 5, que é o inicial, o deslocamento foi 0. Ah, mas ele andou tantos metros, depois ele voltou mais tantos metros. Aqui nós não estamos falando da distância total percorrida. Nós estamos falando dessa grandeza que acabamos de introduzir e definir aqui agora. Que grandeza? Deslocamento. Posição final menos posição inicial. Ele saiu de um ponto, fez todo um movimento, percorreu toda uma distância e voltou para o mesmo ponto. Então ele não teve nenhum deslocamento ao longo do tempo. Esse deslocamento é 0. Por isso, se nós observarmos que o que vale aqui para definir deslocamento é posição final e posição inicial, a distância total vai ser irrelevante. Essa distância total percorrida não vai ter significado algum para mim, pelo menos em primeiro princípio. Como nós falamos que o deslocamento pode ser positivo ou negativo, ele tem um sentido. Tem uma direção, que no caso ali era horizontal, porque a nossa reta que indica o sistema de referência é uma reta na horizontal. Então ele tem uma direção, ele tem um sentido, portanto ele pode ser definido, descrito, melhor dizendo, a partir de um vetor, que é um objeto matemático que indica o sentido e a direção daquela grandeza. E consequentemente vai indicar também o módulo daquela grandeza. Então o deslocamento é um vetor, é uma grandeza vetorial. Sentido é dado por um sinal algébrico, mais ou menos, e o módulo, que é o valor, é o comprimento ou a distância daquele vetor. O que seria o vetor? Só para relembrar, porque acredito que vocês já trazem na bagagem de vocês lá no ensino médio. O vetor é uma flecha e o tamanho dessa flecha indica o valor daquela grandeza. Então, veja só, aqui o ΔX igual a 7 e o outro ΔX igual a menos 4. O tamanho da reta, da seta que indica esses 7 metros é maior do que o tamanho da reta que vai indicar 4 metros. Por quê? Porque esse 7 aqui é maior do que 4. Não olhe para o sinal, olhe só para o valor, ou seja, para o módulo da grandeza. O vetor vai ter um tamanho e esse tamanho vai estar associado ao módulo daquela grandeza, a medida que ela nos dá. Então, se eu fosse descrever o ΔX aqui no primeiro exemplo como sendo 7 metros, seria um vetor cujo módulo é maior do que o vetor de módulo 4 metros, que é o segundo exemplo. Porém, o vetor que indicaria este 7 metros seria um vetor apontado para a direita, e o vetor que indicaria esse menos 4 metros seria um vetor apontado para a esquerda. Então, o sentido é o que indica se é positivo ou se é negativo. O módulo é o tamanho do vetor, que é dado pelo número, pelo algarismo, a medida. E a unidade de medida aqui, no caso, é o metro. Correto? Então, se nós não olharmos para o sinal, nós vamos ter o módulo, quer dizer, o valor absoluto. O valor absoluto de ΔX igual a menos 4 metros é 4 metros. O que isso significa? Significa que se eu quero apenas o valor daquela medida e não o sentido, que pode ser para a esquerda ou para a direita, eu tenho o que nós chamamos de módulo. Então o módulo representa o valor absoluto, e aí nós vamos desprezar o sinal, porque o sinal é uma questão apenas de sentido. Aqui nós temos um teste, o teste 1, oferecido aqui nesse slide. Vamos ver aqui, ó. Considere 3 pares de posições iniciais e finais ao longo do eixo X. Letra A, menos 3 a posição inicial e mais 5 a posição final. Todos aqui medidos em metros. E aqui eu tenho letra B e letra C também. Quais desses pares correspondem a deslocamentos negativos? Olha, aqui já é óbvio que ele saiu do menos 3 e foi lá para o mais 5. Então ele está deslocando no sentido positivo. Não é isso? Ele está indo no sentido que indica
um valor crescente das posições, então ele já não é deslocamento negativo. Já a letra B, ele está indo de menos 3 para menos 7. O deslocamento aqui vai ser negativo porque ele está indo para valores cada vez mais negativos na nossa reta de referência. Então, se nós calcularmos o deslocamento aqui, menos 7, que é a posição final, menos 3, que é a posição inicial, nós teremos um valor equivalente a quanto? Equivalente a menos 10, não é isso? Menos 7, aliás, menos 4, porque menos 7, menos 3, o menos com menos aqui vai ficar mais, menos 7 mais 3 equivale a menos 4, então o resultado seria menos 4. Aqui ele está indo da posição 7, positivo, para a posição menos 3, então ele está indo para o lado, apontado para o lado negativo da reta. Então eu poderia pegar aqui o final, que é menos 3, menos o inicial, que é 7. Menos 3 menos 7 é menos 10. Esse aqui é o valor do deslocamento na letra C. Os que têm valores negativos, ou melhor, os deslocamentos que têm valor negativos, eles são deslocamentos negativos, eles apontam para a esquerda, eles vão apontar sempre a setinha no sentido dos números negativos. Vamos para frente. Aqui agora vem a definição de velocidade média. Na verdade, nós temos sempre, desde que começamos os estudos de física lá no ensino fundamental, lá no 9º ano, ou lá no ensino médio, 1º ano, nós começamos a estudar velocidade média. Mas vamos pegar aqui a definição da velocidade média de uma forma bem precisa. Ela é o ΔX sobre o ΔT, correto? O ΔX é o deslocamento e o ΔT é o intervalo de tempo. Então isso aqui é uma definição, indica a taxa com que as posições estão variando ao longo do tempo. É a rapidez do movimento daquela partícula. Então o ΔX já conhecemos bem, é x2 menos x1. Note que aqui nós não estamos falando de distância total percorrida, nós estamos falando daquele vetor de deslocamento que pegamos a posição final e subtraímos dela a posição inicial. E vamos dividir esse deslocamento pelo intervalo de tempo, que é o t2 também menos o t1, que seria o instante final menos o instante inicial. Essa aqui é a nossa equação 2-2. A velocidade média é medida em unidades de distância por unidade de tempo. No sistema internacional de unidades de medidas, nós vamos ter a distância medida em metros, esse aqui é o nosso deslocamento, e o tempo medido em segundos. Portanto, nós vamos ter aí a velocidade média medida em metros por segundo. Então, quando calcularmos a velocidade média de um objeto, vamos pegar o deslocamento, que é aquela grandeza que acabamos de definir, e dividir pelo intervalo de tempo. Vai me dar uma medida que pode ser utilizado aqui metros por segundo como unidade de medida. Veja só, agora, se nós fizermos um gráfico que vá representar a distância em função do tempo, ou as posições em x em função do tempo que passa, né? Então nós podemos ter um gráfico que aqui embaixo vai nos dar uma ideia de como pode ser uma curva desse gráfico. Aqui eu tenho um exemplo, né? Mas todas as vezes que eu estudar um movimento e montar o gráfico da posição em função do tempo daquela partícula, eu posso ter um desenho diferente para o seu gráfico. Vai depender do movimento que ela está executando, né? O movimento é um fenômeno que pode ser descrito a partir de um gráfico como esse daqui. Então, em um gráfico de x em função de t, quer dizer, da posição ou das posições em função do instante, de cada instante ou do tempo, é um gráfico importante no estudo do movimento. Não confunda esse gráfico aqui com esta representação que nós temos aqui na figura 2-1. Isso aqui não é aquele gráfico, isso aqui é apenas um sistema de referência,
um referencial, onde eu tenho uma reta na horizontal que indica as posições, e este eixo aqui ganha o nome de eixo X, ou reta das abscissas, e cada valor desse aqui é uma posição medida em metros. Se eu pegar este eixo aqui com esses valores e colocar estas informações em um eixo vertical e cruzar com o eixo horizontal, medindo cada instante que vai passando ao longo do movimento, eu tenho um gráfico que representa a função x em função de t, ou posição em função do tempo. Em um gráfico de x em função do tempo, a velocidade média é a inclinação da reta que liga os dois pontos. Então, se você observar aqui, eu tenho x na vertical, ou seja, os valores das posições ocupadas pelo objeto ao longo do seu movimento, em função dos instantes ou do tempo que vai sendo cronometrado no nosso relógio e marcado nesta retinha aqui. Vamos supor que o movimento que o objeto executou ao longo do espaço foi tal que, para cada instante e cada posição ocupada, eu posso montar uma curva, que é essa curva de azul aqui, ó, que tem este formato, que tem esta característica. Se eu pegar o ponto inicial como sendo menos 4, ou a posição inicial como sendo menos 4, por exemplo, eu coloco um ponto aqui, indico que no instante 1 segundo, olha, ligado com menos 4, quer dizer, a posição é menos 4 no instante 1 segundo. Eu tenho aqui a minha posição inicial, quando o objeto iniciou o seu movimento, ali nessa posição. E depois eu quero ver o movimento só até a posição 2 metros, que foi lá no instante 4 segundos. Então, no instante 4 segundos, o objeto se encontrava na posição 2 metros. Eu estou ligando esses dois valores aqui, então eu posso cravar um ponto neste lugar, que vai estar sobre a curva traçada de azul. Então, posição inicial está aqui e posição final está nesse outro local. Para eu calcular a velocidade média deste objeto, você vai se lembrar que nós vamos pegar a posição final e subtrair da posição inicial e dividir pelo instante final menos o instante inicial. Então, para eu fazer isso, vamos lá. Eu pego posição final, que é 2. Subtraio da posição inicial, que é menos 4. 2 menos 4 me dá essa medida aqui, ó, essa extensão desta reta, que seria esta linha tracejada aqui do lado. Esse cateto aqui, essa medida é o deslocamento, quer dizer, 2 menos 4. Se eu quero agora T2 menos T1, eu vou pegar o T2, que é o instante 4, subtrair pelo T1, que é o instante 1. 4 menos 1 vai me dar este tamanho aqui, que posso observar nessa reta auxiliar aqui, pontilhada. Isso aqui é o tamanho do valor do tempo, ou do ΔT. Então eu pego este cateto, divido por este cateto aqui, eu vou ter a velocidade média. Se eu pego um cateto e divido por outro cateto, eu tenho uma reta que une os dois pontos aqui, ó, como esta de rosa que une os dois pontos. Esta reta aqui forma com essas duas outras auxiliares um triângulo retângulo. Se você observar, este cateto aqui dividido por este cateto aqui vai indicar a inclinação desta reta. Quem fez matemática fundamental, matemática elementar, quem se lembra do estudo de funções, vai perceber que a inclinação desta reta é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente a este ângulo que nós temos aqui com a base da reta. Então, por isso que fala que a velocidade média, analisada a partir de um gráfico que mede a posição em função do tempo, é a inclinação, ou é representada pela inclinação da reta que liga os dois pontos. Que pontos são estes? O ponto final e o ponto inicial, que é o fim do intervalo e o início do intervalo, ou o fim do movimento e o início do movimento. Então a velocidade média é uma grandeza agora, veja só, ela é vetorial, porque a velocidade média pode indicar sentido também e direção. Se ela é ΔX, que é um vetor, divide por ΔT, que é um número, eu pego esse vetor e divido em algumas partes, vai me sobrar um outro vetor. Então a velocidade média também é um vetor, é uma grandeza vetorial.
Se a inclinação for positiva, como nós temos aqui, ó, a inclinação dessa reta é uma inclinação positiva. Aí a velocidade média é positiva, ela está apontada para a direita. Se esta reta estivesse contrária, como eu estou colocando o cursor movimentando aqui, ela teria inclinação negativa. Então a velocidade média seria uma velocidade média negativa. Correto? Então velocidade média também é um vetor que pode ter sentido positivo e sentido negativo. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, nós vamos ter alguns encontros aí para poder tirar essas dúvidas também. Agora, nós podemos encontrar uma outra grandeza que também pode ser chamada de velocidade, porém com uma certa diferença. É uma velocidade escalar média. Aqui nós estávamos falando de uma velocidade média. Olha, velocidade média. Você vai pegar o deslocamento, que é um vetor, e dividir pelo intervalo de tempo. Vai dar um outro vetor, que é a velocidade média, que tem seu sentido, que tem sua direção, que tem seu módulo, que é o tamanho. Mas quando eu olho para a velocidade escalar média, aí eu não vou mexer com deslocamento, eu vou mexer com distância total percorrida. Quer ver? Olha só para você ver aqui que interessante. Volta aqui neste exemplo. O exemplo aqui de baixo, o objeto saiu da posição 5 metros, passando pela posição 200, ela voltou para a posição 5 metros. O deslocamento desta partícula foi 0, porque ela sai do 5 e volta para o 5. O que me importa para calcular deslocamento é a posição final, que é 5, menos posição inicial, que é 5, dá 0. Aí eu uso esse deslocamento para calcular a velocidade média. Mas quando eu quero calcular a velocidade escalar média, eu não vou pegar o deslocamento para colocar na minha equação. Eu vou pegar a distância total percorrida. Qual seria a distância total percorrida? De 5 vai para 200, quer dizer que ele andou 195 metros. Mas aí depois ele volta de 200 para 5 novamente, andando mais 195 metros. Se ele anda 195 mais 195 vai dar quanto? 390 metros? Então seria a distância total percorrida. Essa distância total percorrida é o que eu vou utilizar para calcular a velocidade escalar média. Então ela é a razão entre a distância total percorrida e o intervalo de tempo no qual a distância foi coberta, no qual essa distância foi percorrida. Então, velocidade escalar média é dada pela letra S, maiúsculo, pode ser maiúscula, minúscula, tanto faz, mas subíndice mede, para indicar velocidade escalar média. Então vai ser a distância total dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Então a velocidade escalar média é sempre positiva, porque a distância total não carrega consigo um sinal. Ela é apenas uma medida de quantos metros o objeto percorreu. É uma medida que sempre vai ser positiva. Então se eu pego uma medida que é sempre positiva e divido por uma outra medida que também é sempre positiva, porque o tempo nunca vai ser negativo, eu tenho uma outra medida que também vai ser sempre positiva. Se ela é sempre positiva, ela não tem então um sentido bem definido. É então uma grandeza escalar, não é um vetor, não é uma grandeza vetorial. Portanto, a velocidade escalar média, diferentemente da velocidade média, é um escalar, é um número, é apenas uma medida que não tem sentido e nem direção, é apenas uma representação numérica. E aqui nós temos um exemplo. Uma partícula se move do ponto x igual a 3 metros ao ponto x igual a menos 3 metros em 2 segundos. Ora, ele sai da posição 3, vai voltando, passando pela posição 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e chega na posição menos 3. Isso ele fez em 2 segundos. A velocidade média, olha só, a velocidade média é menos 3 metros por segundo. A velocidade escalar média é 3 metros por segundo. Olha que interessante. Por que a velocidade média é menos 3 e a velocidade escalar média é 3? Vamos pensar comigo. Velocidade média é o vetor deslocamento dividido pelo tempo. O tempo está aí, 2 segundos. Mas o deslocamento ele foi de 3 para menos 3, então eu vou pegar o final, que é menos 3, e subtrair pelo inicial, que é 3. Então, menos 3 menos 3
menos e menos você vai somar, dá menos 6. Divide por 2, o resultado é menos 3. Correto? Então a velocidade média é menos 3 metros a cada segundo. Já a velocidade escalar média, eu pego somente a distância que ele percorreu. Eu não olho para aquela questão do deslocamento final menos inicial. Quantos metros ele percorreu do 3 até o menos 3? Ele percorreu 6 metros. Então eu pego esse 6 e divido pelo 2, que é o tempo que passou, 2 segundos. 6 por 2 vai dar 3 metros por segundo. Não carrega o sinal porque eu estou falando de distância total percorrida. Agora a velocidade instantânea e velocidade escalar. Vamos ver o que significam estas variáveis aqui. A velocidade instantânea, se você começar a pensar em um veículo que está em movimento e o motorista olha para aquele medidor de velocidade, o velocímetro, ele vai ver em cada instante um valor da velocidade do seu veículo. Então aquela velocidade que ele está vendo naquele instante é uma velocidade instantânea. É uma velocidade para um instante. O que é um instante? Um instante é um intervalo de tempo muito curto. Digamos que você começa a contagem do tempo no instante zero. Aí passa 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 10, 20 segundos. Tá. O tempo foi no seu cronômetro de 0 até 20. Contou aí uma quantidade de 20 segundos, um intervalo de tempo. Mas se você contar o tempo do zero e passa aí 2 segundos, o intervalo de tempo foi muito menor, 10% da medida inicial que nós acabamos de falar. De 0 até 20, 20 segundos. De 0 até 2, passaram-se 2 segundos. Então o intervalo de tempo foi bem menor. Mas se eu contar o tempo de 0 até 1, o intervalo é pequeno. De 0 a 1 foi 1 segundo. Se eu contar o tempo de 0 a 0,5, o intervalo de tempo é 0,5 segundos. E se eu for diminuindo este intervalo de tempo até chegar perto de 0, eu estou dizendo que esse ΔT está tendendo a 0. Então, para ΔT cada vez menor, eu estou caminhando para aquilo que nós chamamos de instante. Não é verdade? Se o ΔT aproxima de 0, eu tenho um instante. Então, se eu medir a velocidade média em um intervalo de tempo muito curto, muito pequeno, eu tenho a velocidade de um instante, ou a velocidade instantânea. É a velocidade média, que é medida por ΔX sobre ΔT, quando esse ΔT tende a 0. Então, é o limite de ΔX sobre ΔT, quando o ΔT tende a 0. Isso aqui é a definição de derivada de uma função. Então, a velocidade é a derivada do instante x, da posição x em função do instante t. É a derivada de x com respeito ao tempo. É a taxa de variação instantânea de x com respeito ao tempo em um determinado instante. Correto? Então, olha só. É dado pela letra V, a velocidade instantânea. A velocidade em um dado instante é a definição de velocidade instantânea. A velocidade instantânea é o limite da velocidade média para o ΔT tendendo a 0. Indica a inclinação da curva da posição em função do tempo em um dado instante. Quer dizer, a velocidade média não é aquela inclinação da reta. Vamos voltar aqui só um pouquinho para você visualizar aqui o gráfico. Eu tenho dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. Ligando esses dois pontos, eu tenho um triângulo retângulo, e esta inclinação aqui, se eu calculá-la pegando o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, eu tenho a velocidade média, ou seja, a inclinação dessa reta. É a taxa de variação com que o objeto oferece das posições em função do tempo. Se eu diminuir o intervalo de tempo, este ponto final ele vai aproximando aqui do ponto inicial, porque o intervalo de tempo vai ficando cada vez mais curto, o ΔT vai caminhando para 0. Então esse ponto aqui vai vindo, aproximando desse ponto inicial. Então nesse ponto aqui, se eu fosse traçar uma reta, ela seria tangente à curva, ela seria uma reta diferente dessa reta que eu tenho aqui, ó. Então a inclinação dessa reta que toca nesse ponto aqui vai ser a nossa velocidade instantânea. Por isso que o tempo, o ΔT, tende a 0. Para calcular essa velocidade instantânea, basta eu calcular a inclinação da reta tangente a esse ponto aqui. Por isso que é uma derivada. A derivada não é o cálculo
da inclinação de uma reta tangente a uma curva que está em um certo gráfico indicando uma certa função. Então a nossa velocidade instantânea é a inclinação da curva da posição em função do tempo em um dado instante, em um ponto específico. Ela é uma grandeza vetorial também, que ela vai indicar sentido, então vai ser positiva ou negativa, que a reta pode estar inclinada no sentido positivo, quanto inclinada no sentido oposto, que é um sentido negativo. Então o sinal da velocidade indica o sentido, e a velocidade instantânea é o limite de ΔX sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Em outras palavras, nós podemos dizer que a velocidade instantânea, dada pela letra V, é a derivada de x com respeito ao tempo. É a nossa equação 2-4. Agora, a velocidade escalar não é a velocidade escalar média. Note que nós falamos de velocidade média, velocidade escalar média, velocidade instantânea. Agora nós vamos falar de velocidade escalar. É o módulo da velocidade. Quando você tem uma velocidade qualquer, né, num determinado instante, uma velocidade instantânea qualquer, ela tem um valor. O valor desta velocidade, independentemente do sinal, é a velocidade escalar. Então, olha, tanto para a velocidade 5 metros por segundo como para a velocidade de menos 5 metros por segundo, a velocidade escalar é apenas 5 metros por segundo. Ela não carrega consigo o sinal. Então ela é uma medida só, é um valor, é um escalar, não um vetor. Agora, esse teste aqui é o teste 2, diz assim: as equações a seguir fornecem a posição x em função do tempo. Então olha só, x em função de t é uma função, como f de x, como y em função de x, aquela da matemática. Eu estou calculando a posição x para cada instante t, eu posso montar um gráfico desta função. E como todo gráfico tem uma equação associada, uma função descrita por uma equação, aqui nós temos também da mesma forma. A primeira função, que é essa daqui, é x igual a 3t menos 2. A outra função, que é o segundo caso, é x igual a menos 4t ao quadrado menos 2. O terceiro caso, x é igual a 2 sobre t ao quadrado, e o quarto caso é x igual a menos 2. Em todas as equações, x está em metros e t está em segundos. Sempre t maior que zero, correto? Os instantes de tempo sempre são positivos. Em que caso ou casos a velocidade v da partícula vai ser constante? Ou seja, qual desses casos aí, ou quais destes casos aí, a velocidade v, quer dizer, a velocidade instantânea da partícula, vai ser constante? A instantânea não, ou qualquer velocidade. A velocidade da partícula vai ser constante. Ou seja, qual é, ou quais desses casos aí, a velocidade não está se alterando com o passar do tempo? Letra B. Em que caso ou em quais casos a velocidade está orientada no sentido negativo do eixo x? São duas perguntas que, para respondê-las, vamos precisar ir para a nossa lousa auxiliar aqui. Só um momentinho. Então aqui nós temos nossa lousa e nós sabemos que para calcular a velocidade nós precisamos lembrar do conceito desta velocidade. Por definição, a velocidade é igual à taxa de variação instantânea de x com respeito ao tempo, ou a derivada da posição em função do tempo. Calcular derivada, eu creio que você já sabe fazer isto, a partir da definição de derivada de polinômios, como nós temos aqui. Nós podemos calcular no primeiro caso, vamos colocar aqui o primeiro caso, a função é x igual a 3t menos 2. Então, para eu calcular dx dt, apenas calculo a derivada. Aqui eu tenho uma subtração de polinômios, a derivada disso daqui é apenas a subtração das derivadas. Eu derivo esta parte, que é de 3t, a derivada é 3, menos a derivada de 2 é 0, então não precisa de eu colocar, né? Agora, o segundo caso, vamos colocar aqui. O segundo caso, a
a função é x igual a menos 4t ao quadrado menos 2. Aqui eu vou calcular a derivada dx dt para ver qual que é a velocidade. A derivada de menos 4t ao quadrado, você tomba o 2 multiplicando com 4, fica 8. Então, menos 8. Subtrai 1 do 2 aqui, né? Fica 1 em cima. Então, t elevado a 1 é t, correto? Então, fica menos 8t. Menos 2 também, a derivada de uma constante é zero. Então, a nossa derivada é menos 8t. O terceiro caso, a função é x igual a 2 sobre t ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse t e colocar ele em cima, vai com um expoente negativo, vai ficar assim, ó, x é igual a 2 vezes t elevado a menos 2. Então, a derivada com respeito ao tempo vai ficar assim, ó, desce o 2 vezes o 2 vai ficar 4, com sinal negativo é menos 4. Menos 4t elevado a menos 2 subtrai 1 fica menos 3, correto? Isso aqui é a mesma coisa que escrever dessa forma aqui, ó, menos 4 sobre t ao cubo, correto? Então a derivada seria menos 4 sobre t elevado ao cubo. Agora o quarto caso x é igual a menos 2. Então independentemente do tempo que está passando, a posição dele não muda, menos 2, ou seja, ele está em repouso, né? Então, se eu calcular a velocidade, que é dx dt, a derivada de uma constante é zero, então a nossa velocidade é zero. Lembrando que esse dx dt é a velocidade, né? Então, aqui v é igual a isso daqui, v é igual a isso daqui, v é igual a isso daqui e v é igual a isso daqui. Ou seja, daqui eu posso dizer o seguinte, que v é 3 metros por segundo. Aqui eu posso dizer que v é igual a menos 8t metro por segundo. Aqui eu posso dizer que v é igual a menos 4t ao cubo metros por segundo. E aqui eu estou dizendo que v é igual a zero, correto? Vamos anotar aqui, destacando as velocidades para cada caso. Em algum desses casos aqui, a velocidade veio em forma de função e outros veio em forma de número mesmo. Igual aqui, no caso 1, a velocidade é 3, independentemente de t, ou seja, é um valor que não muda. Pode ser qualquer instante, é 3. Então aqui a velocidade é constante. V igual a menos 8t, então quer dizer que depende do t. V aqui depende de t. Para qualquer instante, a velocidade não é a mesma. No instante 1, pega menos 8 vezes 1 dá menos 8. Então a velocidade no instante 1 seria menos 8. No instante 2, pega 8 vezes 2, 16. A velocidade seria menos 16. Então aqui a velocidade não é constante. No terceiro caso, também depende de t, a velocidade não é constante. E no quarto caso, não depende de t, é sempre zero, ou seja, que é constante, correto? A primeira pergunta, então, que é em que caso ou casos a velocidade v da partícula é constante? Seria o 1 e o 4. Nos dois casos, a velocidade não muda com o tempo, correto? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, na setinha de verde, e nesse caso aqui, que é a velocidade constante, seria a resposta da letra B. Agora, desculpa, da letra A, né? Então aqui letra A, ó. Letra A. Agora, letra B. Em que caso ou casos a velocidade v está orientada no sentido negativo? Uai, a velocidade sendo negativa, ela vai estar sendo orientada no sentido negativo, correto? Então aqui, ó, a velocidade sempre será negativa, porque 8 vezes um número positivo vai dar negativo por causa desse sinal. E aqui também, ó, sempre negativo, ó, menos 4 sobre o número positivo, sempre vai dar esse valor aqui com sinal negativo. Então, aqui e aqui eu tenho dois casos em que a velocidade vai ser sempre negativa, ou seja, aqui está a resposta
da letra B, correto? Então ficamos por aqui na aula de hoje. Espero que você tenha entendido esses conceitos aqui. Na próxima aula nós voltamos com mais conceitos e muito provavelmente com alguns exercícios. Um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.